Discurso de Trump feito ontem foi forte. E durante o discurso de campanha, o Trump chama imigrantes ilegais de animais. Não são humanos, é o que disse ele. O ex-presidente Donald Trump chamou os imigrantes que vivem ilegalmente nos Estados Unidos de animais e não humanos. Foi durante um discurso de campanha no Michigan ontem. Enquanto discursava em um púlpito com o cartaz "Pare o banho de sangue na fronteira" de Biden, Trump relembrou crimes cometidos por imigrantes ilegais nos Estados Unidos, incluindo o caso do assassinato da estudante Laken Riley, de 22 anos. O venezuelano é o principal suspeito deste crime. Os democratas dizem, por favor, não os chame de animais, eles são humanos. Eu digo, não, eles não são humanos, eles são humanos, eles são animais, disse Trump, eles não são humanos. Além disso, Trump também citou a morte da jovem Ruby Garcia, de 25 anos, que foi assassinada em março. De acordo com a polícia, o suspeito do crime é um imigrante ilegal. O ex-presidente afirmou que conversou com familiares de Ruby. No entanto, mais tarde, a irmã da jovem negou que Trump tenha entrado em contato com a família. Ele não falou com nenhum de nós, então foi meio chocante ver que ele disse que havia falado conosco, afirmou Mavi Garcia durante uma entrevista à rede de TV, a NBC. O Trump afirmou que a violência e o caos irão escalar nos Estados Unidos se ele não vencer a eleição presidencial marcada para o dia 5 de novembro. O Trump vai enfrentar Biden, que concorre à reeleição. Esta não é a primeira vez que Trump discursa contra imigrantes aqui nos Estados Unidos. O candidato republicano, ele acredita que pessoas que cruzam a fronteira do México ilegalmente escaparam de prisões e manicômios, segundo ele mesmo disse em um período. Trump também acusa os imigrantes ilegais de provocarem crimes violentos aqui na América. Por outro lado, especialistas questionam as afirmações do ex-presidente. Pesquisadores afirmam que a proporção de crimes violentos cometidos por imigrantes ilegais não é maior do que a taxa registrada entre cidadãos norte-americanos. A campanha de Biden diz que Trump está envolvido em uma retórica extrema que promove a divisão, o ódio e a violência. E mais uma fala absolutamente, fora de propósito, de Donald Trump, se dirigindo aos imigrantes, sobretudo aos imigrantes ilegais. Essa retórica generalista, colocando todos no mesmo balaio, tentando argumentar, que o aumento da criminalidade se deve exclusivamente à imigração, que nós já apontamos aqui já há alguns anos, desde o início da administração Biden, só se deteriorou, através das fronteiras absolutamente também abertas para o ingresso de todo tipo de pessoa, mas esse discurso, no meu modo de ver, não ajuda Trump. E não dá nem para falar que, nesse caso, Donald Trump acabou se utilizando do calor do discurso ali, fora de um protocolo, sem a utilização de um teleprompter, de improviso, porque ele foi questionado, e ele acabou ratificando a sua opinião de que, na verdade, imigrantes ilegais podem ser comparados, por exemplo, a animais, e ficam com a sua humanidade descaracterizada. Não acho que esse tipo de comportamento de Donald Trump irá ajudá-lo na campanha e nas suas pretensões de retornar à Casa Branca. A gente tem falado muito sobre a disputa acirrada, onde detalhes poderão determinar a vitória ou a derrota de um dos candidatos. A gente viu já o que aconteceu em 2020, onde Donald Trump, mesmo tendo a prerrogativa de ser presidente, de tradicionalmente o eleitor americano reconduzir o presidente para um segundo mandato, mesmo assim perdeu. E a gente viu depois, numa análise, aliás, nós já fazíamos uma análise prévia antes das eleições, apontando alguns erros de Donald Trump que poderiam levá-lo à derrota, e foi o que aconteceu. E mesmo assim a gente percebe que Biden não era, já em 2020, o melhor candidato, não era o melhor adversário, e mesmo assim Trump perdeu para si próprio. O que pode novamente acontecer nessas eleições
apesar de todo o favoritismo, apesar de ter conseguido, inclusive, né, uma frente quase que histórica dentro das primárias, né, se consolidando como o candidato favorito do Partido Republicano, mas Joe Biden não está morto. Ele segue sendo presidente, ele segue tendo a máquina, ele segue também desfrutando, inclusive, da alta rejeição de Donald Trump, que, no meu modo de ver, só cresce com episódios como esse. Bem, está difícil manter a interpretação daquilo que o Trump fala contra ele mesmo. Mas eu quero aqui fazer um parêntese. Quando ele fala em crimes cometidos por imigrantes, ele cita 2 casos aí, e eu tenho a impressão que ele estava se referindo a estas pessoas que vêm para cometer crimes aqui, eu espero que seja isso, como pessoas que são comparadas a animais. Ele diz que a imigração é feita também por ex-presidiários que são libertados, por pessoas, assim como Cuba fez numa determinada época com o Fidel Castro lá, que abriu as portas dos manicômios e falou: vocês vão para os Estados Unidos, porque aqui é o seguinte, o negócio vai ser diferente. E foi diferente, deu no que deu. Agora, realmente está difícil de admitir que o Trump não tenha feito a ressalva de que ele estava se referindo àqueles que vêm e cometem crime. E uns estudiosos aí dizem que não, que os americanos cometem o mesmo tipo de crime. Isso é balela, porque aqui mesmo em Miami nós temos tido um volume bem maior de pessoas que cometem delitos e crimes graves vindo de imigrantes que não estão documentados. A verdade é essa. Agora, o Trump também está trabalhando mal. Ele precisa contratar gente para a gente poder dar uma assessoria lá, porque senão vai ser difícil ele ganhar com a margem que eu espero. O grande problema é realmente a forma generalizada pela qual se impõe diante dos fatos. Nós não estamos falando aqui de um jovem, de um adolescente que deveria ter o poder cognitivo para interpretar, para separar, para mensurar e pontuar fatos. E não há preocupação nenhuma. E o tom se torna realmente generalista a ponto de fazer com que isso seja proposital. Eu não tenho nenhuma dúvida. Isso a gente já sabe, né, como é que funciona o Donald Trump. Ele cria um aspecto sobre esse tipo de argumento, porque essa fala, a da defesa, não quer dizer de uma forma geral, mas nós não temos aqui que interpretar a cabeça alheia ou fala alheia. Nós temos que interpretar o que ouvimos, né? E, infelizmente, como disseram já os amigos, não é um bom tom, não. E nunca foi por parte do Trump, apesar de algumas defesas e tal. Agora, o que mais me choca, sinceramente, nesse ponto, é você dizer que falou com a família de uma vítima, que também era imigrante, no caso, não? Estávamos falando aqui de uma americana. E, de repente, a família dizer, não falou com a gente. Onde está a verdade, né? Do outro lado, o Biden pega e repudia e tripudia em cima do fato, porque é a política, o jogo deles, que é sujo para ambos os lados, porque isso não define um poder de resolução na imigração dos Estados Unidos, é aquele ensaio que chega a ser muito ruim, é até de certa forma nojento, que um joga para o outro e tal e brinca com a face do imigrante que, em sua maioria, vamos falar a verdade, eu entendo também que muitos anarquistas vêm para cá de outros países, até porque, pastor, eles passam pela fronteira, muitos deles, e não dá para a gente ficar também aqui, não, com aquele discurso hipócrita, para fazer algazarra aqui, Mara Salvatrucha, sei lá o nome de tantas gangues que tem por aí. Mas vem cá, é a maioria? A gente sabe que não é, porque senão essa economia aqui dos Estados Unidos, ela não funcionaria tão bem como funciona em relação e por conta dos imigrantes. Então esse negócio de não separar me parece proposital, o Biden ataca, também não faz nada, tem discurso hipócrita e infelizmente, o imigrante continua sendo um grande sparring para eles, né? Os candidatos eleitorais aqui nos Estados Unidos que brincam com a face do imigrante desse jeito. Olha, Michigan, em 2016, o Trump venceu Clinton 47,6 a 47,4.
Foi uma Michigan. margem muito apertada. É. Já na eleição de 2020, o Biden, ele vence o Trump, 50,6 a 47,8. É um estado daqueles swing states, onde existe uma troca muito grande, onde o estado, na sua grande maioria, é republicano, porém, na capital, Detroit, é o lugar onde existe essa troca, aonde traz essa diferença de votos. Então, se fala realmente com uma bolha, daquele jeito mais áspero e sem filtro de se falar de Donald Trump, já conhecido, mas que realmente, para nós que somos imigrantes, é aquele tipo de fala que nós não gostamos nem um pouco de ouvir. Claro. Nem um pouco de ouvir e nos aborrece profundamente, né?